Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024 e nós vamos fazer hoje o nosso Revalida do curso da Mesa Rosa. Então, vou fazer uma apresentação para vocês aqui vamos pegar desde o início, quando surgiu a Mesa Rosa, até como é que ela está funcionando agora, para todo esse conteúdo, nós vamos sedimentar todo esse mecanismo para poder revalidar o certificado de vocês, tá bem? Então, bem-vindos a todos. Eu sou a Régia Prado e hoje eu vou falar para vocês sobre a mesa psiônica, o despertar, que também é conhecida como Rosa Dourada. Então, a gente começa nós vamos começar contando a história e o desenvolvimento dessa mesa, né? Então, ela nasce ali no Brasil por volta de 2005. Essa mesa, ela vem de uma construção que eu fiz para um curso de um professor meu. Então, eu fazia curso de mesa radiônica com ele dava curso do Manuel Matos, da mesa quântica, radiônica quântica, do Manuel Matos, e eu aprendi com aquela mesa. E como durante o curso ele mostrava uma coisa na mesa, mas ele meio que fazia que a gente imaginasse outra coisa para poder entender aqueles conceitos, essa linguagem, esse desdobramento que ele fez, ele não tinha a ver com aquilo que ele ensinava, tá? Então, essa mesa, ela foi desenhada, eu trabalhava no instituto onde ele dava curso, então, eu ouvi o curso dele muitas vezes. Então, o professor José Marcial, nós somos amigos, e nós trabalhamos muito tempo juntos. Então, de tanto ouvir, tantas vezes ouvir o curso dele, eu fui desenhando, conforme o que ele dizia no curso, eu fui desenhando as características e criei essa primeira versão da mesa aqui para ele dar aula. Então, na verdade, quando eu fiz essa mesa, eu não fiz para mim. Eu fiz lendo com a leitura de um curso. De um curso que ele dava e não necessariamente da mesa que ele usava na época. O professor José Marcial era padre, né? Na época que ele dava radiestesia, acho que não era mais, mas ele foi padre durante muito tempo. Então, ele estava muito dentro ali da igreja, ele conhece muito profundamente a história dos radiestesistas. Então, o curso dele era, assim, uma viagem, uma coisa maravilhosa. Eu fazia 10 cursos e não cansava, porque sempre tinha grandes histórias para contar para a gente, para trazer os exemplos. E foi em cima desses exemplos, desses conteúdos todos, que eu desenhei essa mesa para ele, entreguei para ele, falei para ele o que quer dizer, que você fez o ajuste, olha, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo, conforme a sua aula, né? Mas ele estava nessa época, acho que ele estava no desenvolvimento de algum outro projeto, ia se casar, eu não sei muito bem como é que eu fiz um CD para ele, na época nós usávamos a imagem no CD, imprimi um manual, imprimi uma cópia da mesa, tal, entreguei para ele. Ele ficou, agradeceu, tal, mas não deu ali muita importância para isso. Ele continuou dando curso para outra mesa. Bom, então, a certa altura, eu tive que assumir, né, a autoria dessa mesa. Foi eu que fiz. Foi minha visão do curso que eu aprendi. Então, eu tive que rever esse conceito. Não, eu vou realmente assumir a autoria dessa mesa. Assumir, assinar essa mesa. Então, eu assinei a mesa rosa ali por volta de 2012, que foi na mesma época que eu registrei a rede cristalina, que eu sei que foi quando nasceu a rede cristalina. Eu já tinha registrado a imagem, então aproveitei e atualizei, registrei na Biblioteca Nacional de Direitos do Autor, tal, essa mesa aqui. Bom, então isso aqui começou lá em 2005. Em 2015 aqui, quando sofreu a segunda atualização, eu já estava aqui em Portugal. O que aconteceu dessa mesa para essa? Então, para quem utiliza, eu já viu essa mesa aqui. Aqui ela perde os acetatos, ela foi totalmente redesenhada, ganhou as redes aqui dentro da ferramenta em branco, ganhou as redes aqui. O que acontece? Ela deu assim um upgrade. E uma coisa interessante que eu percebi foi de 2005 a 2015, quer dizer, demorou 10 anos para que ela se mostrasse. E aqui a versão que nós estamos utilizando agora, que é de
2023, que foi quando teve a inserção do portal de Sirius. Então, a terceira atualização, em 2021, é onde nós temos a inserção do portal de Sirius, que foi aquela outra ferramenta que eu recebi. Então, é como vocês comentaram agora há pouco. Depois que você começa a trabalhar com um monte de ferramentas e ver o tamanho da energia que elas têm e as suas conexões, é difícil a gente se focar em só uma peça dessa luminária, porque nós já conhecemos tudo do sistema, né? Então, quando eu recebi o portal de Sirius, eu tive uma visão muito mais ampla dessa estrutura. Então, a mesa ganhou aí um upgrade, que são os códigos algorítmicos. É como se ela deixasse. Ela não desatualizou, é como se ela fizesse assim. Ela deixasse de se focar para uma coisa e começou a se focar para outra, como se tivesse mudado uma direção. Para de olhar para o passado e vamos olhar para o futuro. Acho que mais ou menos essa mensagem que ela traz. Ou criar antes e sim vir para o que vem depois. Ou criar o que for depois. Então, ele vem trazendo essa mensagem e foi ali em 2021 que, com essa atualização, o atendimento com as mesas psionidas rosa, elas perdem a necessidade de fazer uma anamnese anterior. Então, quer dizer, depois dessa época, nós não precisamos mais fazer anamnese. Por quê? Porque o objetivo trazido é diferente, ele é trazido de uma forma diferente, é pela observação ali de quem vai estar trabalhando, né? É porque o importante é a mensagem que a pessoa leva, e não a angústia que ela traz. Então, ela olha isso. Qual é o meu foco positivo? A intenção é implementar na informação da pessoa um foco de cura, um foco positivo, e tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Então, essa é a linguagem do código alquímico que veio aqui em 2021. Essa é a mesa de vocês, mesa dourada, e aqui no meio nós temos aqui o portal Aurora, já mostrando para vocês que a energia dessa mesa, ela já está diferente até do que antes, quando nós estávamos somente no código alquímico. Vocês vão sentir, vão perceber que agora ela carrega também a influência do portal Aurora. Então, ela também está uma oitava acima, independente da arte que você esteja usando. Essas informações, elas estão em nós, elas estão no nosso campo, a informação, é nossa biblioteca, é nosso conteúdo. Essas mesas, elas só vão se mostrando, vão alterando e mostrando o que há de novo, o que tem de novo. É sinal que nós estamos, assim, super bem conectados, né, com essas ferramentas de nova geração e que possamos trazer essa ferramenta, então, entre em sintonia com a gente. Então, quem percebe a energia da mesa, quem sente a energia da mesa, que faz o operador ou o próprio interagente, é que vai, assim, determinar que tipo de energia que está recebendo, o que está fazendo. Aqui, quando eu falei para vocês, né, eu tinha falado, acho que eu pulei o slide. A próxima atualização que nós vamos ter dessa mesa acontece agora, né, com a inserção, né, do Portal Aurora, trabalhando junto com a mesa rosa, e ele se apresenta agora como uma nova ferramenta. Então, essa mesa que nós vamos fazer o Revalida hoje, ela se levanta como um portal, sendo aqui irmãozinho, né, uma consequência ali do portal de Sirius, que como se levantasse, todas as mesas se levantam como portais e atuam em algumas oitavas superiores. Então, só para vocês entenderem, o foco aqui, que é o que vem depois do que nós vamos fazer hoje, bem? Então, esse é o portal Psion, e, na verdade, quer dizer, essa é a mesa rosa, esticada, organizada para conter essa estrutura que está aqui escrita. Essas imagens, é uma capa, vocês podem ver que é uma capa que se reorganiza e ganha uma força diferente, mas, na verdade, quando a gente faz esse curso, nós vamos fazer esse curso, não, isso aqui é apenas uma representação de sua própria origem, né? Ela é um portal do despertar que se levanta agora.
Uma coisa que a gente não pode esquecer de falar nunca, eu sempre falo nos meus cursos, eu não vou entrar hoje no quesito das leis universais, porque nós estamos fazendo um revalida, isso já é um tema que foi, assim, bastante abordado dentro dos cursos, né? Mas deixa aqui sempre a lembrança que essa mesa, além de ser ancorada, também ela é protegida ali pelas leis universais, né? Quer dizer, existe todo um processo que está harmonizado com a própria natureza, para que ela flua de uma maneira bem tranquila, né? Aqui vamos dar uma olhada na estrutura da mesa, né? O que nós temos aqui. Então, aqui a primeira coisa que nós temos aqui nessa mesa é o portal central, é onde tudo acontece. Tudo aqui à volta, aqui nessa mesa eles não são portais, eles são realmente ferramentas, tudo ferramenta em volta do portal. Então, consiste, o trabalho da mesa radiônica consiste com a sabedoria, né, com o conteúdo da radiestesia, você conseguir mensurar e ativar esses pontos. Então, aqui nós temos o portal central, como eu disse, é onde tudo acontece. Aqui nós temos aqui o disco solar, que também é uma barra de ferramentas, assim como essa, né? Só que aqui as ferramentas delas são diferentes, né? Representantes representados pelos raios. Aqui é a primeira parte onde nós fazemos a conexão e a entrega divina, quer dizer, no mesmo lugar que eu me conecto, é o mesmo lugar que eu entrego, indo esse canal, né? Bem limpo, bem afinadinho. O alinhamento das consciências divinas, que nós devemos fazer sempre a partir da segunda atualização, porque esse alinhamento das consciências divinas é como se nós fôssemos trazer para a nossa linguagem do computador, é como se fizesse ali uma atualização, uma limpeza de resíduos, sabe assim, tira o que já me interessa, alinha com o que precisa. Quando você faz aquela atualização no seu computador, tira toda aquela nhata, isso que é super rápido. Então, podemos imaginar assim, tá bom, gente? O alinhamento das consciências divinas. Aqui tem um decágono. Esqueci. Aqui representa a nossa conexão. Então, eu e Deus. Pode ver que é o mesmo. Aqui é a consciência de que eu sou uma partícula do divino. Eu tenho dentro de mim essa partícula de luz, que é uma projeção aqui do divino, com todos os seus conteúdos. É isso que representa isso aqui. Isso aqui, como eu falei, é a entrega e a conexão. Aqui nós temos o relógio de escolhas. Esse relógio ele serve para a gente colocar as nossas ferramentas. Né? É como se fosse ali um lugar onde nós fizemos um upgrade, upload, como se nós colocássemos do nosso computador, é uma linguagem até meio antiga, slots para receber, um cartão de memória para receber as informações. Então, a gente pode associar isso como se fosse ali um cartão de memória das suas informações que foram colocadas aqui na ferramenta. Aqui nós temos o relógio, né, que serve para nós fazermos mensurações, identificar quais os chakras, os níveis de consciência. Quando você quer trabalhar com número, quando você quer fazer algum levantamento, alguma pergunta que possa fazer diferença no teu diagnóstico, no teu trabalho, pode ser feita ali, tá? Depois eu vou utilizar como a gente utilizava isso, colocar no relógio. E aqui nós temos a barra de ferramentas, que é, como nosso hoje, né, tem a barra de ferramentas, eu escolho o que eu vou fazer, eu vou pegando assim minhas ferramentas. Aqui onde tem o Yosho, é uma espécie ali de um portão onde, um portal onde fecha, né? Onde fecha só abre para realmente para quem tem autorização. E esse Yosho aqui, ele representa pelo meio da mesa, entre o relógio e a barra de ferramentas. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas que estão nessa barra, né? Eu coloquei a barra de ferramentas aqui, vocês têm esse material também dentro do manual de vocês, com o nome das ferramentas, e nós fazemos isso para poder simplificar o processo, porque quando eu fiz o curso, eu lembro que eu tinha muita dificuldade em associar o símbolo ao comando e à energia.
Então, eu tinha que pegar a energia, criar um comando, pegar um símbolo, associar um mantra, depois pegar e fazer um comando e gerar aquela energia. Então, era difícil de lembrar de todos os símbolos. Já enroscava em um símbolo. Então, eu criei essa guia que a gente usa nas coisas para quê? Que é para poder começar, sabe quando a gente é criança, que começa cuidando da nossa colinha, seguindo a nossa colinha. E a guia dá para trabalhar com ela como se fosse uma mesa, por isso que nós estamos começando a trabalhar. Ela ajuda a ensinar. Vamos falar um pouquinho de cada ferramenta. Bom, gente, vocês sabem que a mesa, nós enviamos a frequência da pessoa. É assim, ela está com problema e o supraconsciente dela me diz qual seria o remédio, qual seria a frequência para resolver esse problema, para restaurar. Vamos supor que isso aqui está danificado. Então, qual é a frequência que chegaria para quê? Restaurar, né, esse campo. Então, ela possui uma série de ferramentas que têm exatamente essa função. Gerar uma frequência direcionada para aquele campo, que é aquela pessoa, aquele conteúdo, aquele objetivo que vocês estão trabalhando. Nós temos que gerar, canalizar, direcionar uma energia para aquele campo de forma que ele se reestruture. Então, a mesa ela vai servir ali como sendo às vezes me faltam as palavras, gente, uma plataforma ali para poder ajudar esse processo, né? Então, cada vez que eu falar em uma ferramenta, eu estou falando de uma energia, de algo que ou está intimamente ligado ao ser humano, que são extremamente essenciais, e todos nós temos essas ferramentas dentro de nós. Então, todas elas, esse conhecimento existe dentro de todos nós. Então, todos nós já sabemos o que é alegria, todos nós sabemos o que é fé. São frequências fáceis de nós acessarmos, né? E você, o que você vai fazer nesse processo? Você vai modular essa energia, porque são conteúdos que você já conhece, tá? Então, como é que nós modulamos isso? Colocando na frase a ênfase e gerando aquela energia. Que quando nós trabalhamos com mesas, com portais, vocês que já estão no curso avançado, vocês sabem, nós somos fonte, nós temos que ser fonte daquilo que nós estamos canalizando, né? É como se você se conectasse assim numa rede e passasse a ser um canal para que seja emitida essas frequências, assim como no Reiki, assim, nós passamos por algumas sintonizações com alguns símbolos que faz como se fosse esse caminho entre essa frequência energética, né, curativa, restauradora, reparadora, para nós podermos canalizar isso para, enfim, para ajudar as pessoas, para curar. Nós somos como se fossem ali médicos, né, terapeutas, nós curamos os males das pessoas, as dores, aquelas coisas que vinham ali do âmago mais profundo, né? Então, quando pedir a ferramenta, depois eu vou fazer um geral, mostrando a prática aqui para vocês, tá, gente? Só o quesito identificar. Quando pede a ferramenta Alegria Divina, significa que aquela pessoa tem que estar com tristeza, porque é uma energia imediatamente oposta, é o oposto de uma mesma energia, né? Ela pode estar na, na tristeza ou na alegria. Então, são duas polaridades da mesma energia. Então, aqui o que que vai fazer? Vai gerar uma energia de alegria. Quando você sabe que gerou uma energia de alegria, aí você já faz o diagnóstico do que tem a tristeza. Quer dizer, conforme a ferramenta que sai, você já sabe qual é a deficiência que está, o que você está mexendo naquele campo. Quando falamos de egrégoras, nós sempre perguntamos para o nosso interagente no que ele acredita, né? Porque aqui fala da fé da pessoa. Então, não é a minha fé, é chamar pela fé da pessoa, como se o anjo da pessoa, o guardião, o Deus interior, não sei qual região, qual a nomenclatura utilizar de acordo com quem que a gente está, com quem vocês têm no momento na frente.
Mas vocês, naquela conversa anterior, vocês percebem qual é o regime da pessoa e procura adaptar a linguagem. Essa adaptação tem a ver com a fé. Então, é aquela energia que nós precisamos fortalecer. Então, por isso que nós pegamos sempre pela fé da pessoa. O Código 21, ele vai servir ali, fazendo uma analogia também com o computador, como se fosse um rastreador, como se estivesse buscando em algum outro lugar, sabe qual informação. É como se fosse ali um localizador. E já aproveito, sabe aquela... Nós fazemos desfragmentação do disco do computador, ele não fica ali organizando os arquivos, puxa para cá, puxa para lá, depois fica mais rápido, como se estivesse exatamente fazendo isso. Então, além de fazer uma limpeza, ele identifica alguns pontos, ele pode identificar alguns outros pontos. Né? A ferramenta em branco, né, foi a grande novidade das mesas radiônicas, das mesas psiônicas, porque isso não existia. Isso veio quando eu falei, voltando lá para o início da história, quando eu estava desenhando essa mesa, me vinham as palavras do professor que ele fazia esse comentário. Deveria ter um lugar para a gente colocar as nossas próprias ferramentas, as nossas próprias coisas que fazem sentido. Então, tanto que essa ferramenta, a princípio, ela foi criada para se colocar a espada de São Bento, espada de São Miguel, espada que eu quero dizer medalhas. E como o manual anterior tinha vários comandos, várias orações, vários decretos, então é como se nós colocássemos aí dentro dessa daí todas as outras. Então nós representávamos por medalha, então colocávamos uma medalha em cima dessa ferramenta, representando a abertura desse portal, com a egrégora que eu estava identificando. Então, usava-se colocar em cima o que eu ia utilizar no atendimento. Bem? Essa era a intenção ali do quando foi feito. E voltando aqui, ela representa exatamente isso, todas as nossas escolhas. Essas são todas as coisas que você aprendeu. Qual delas, qual armário você vai abrir hoje para trazer para essa ferramenta, né? Como se abrisse um portal para várias possibilidades, onde você vai identificar o que é o melhor para você. Quer dizer que essa ferramenta tem em você. A ferramenta entrega, quando nós fazemos a entrega, o importante de fazer a entrega é você exatamente entregar mesmo. Tipo, sabe, desapegar desse assunto. Foi, não é mais meu, desencana, desconecta totalmente. Mas quando você fizer a entrega, tenha a atenção de sempre pedir para que seja feito o melhor, na dose certa, no momento certo, no tempo certo, de uma forma assim, organize, né? Para que seja feito tudo de uma forma suave, pessoal. Exatamente para não ter problemas de catarse, como nós estávamos falando aqui no início do curso. Porque catarse é natural, mas não precisa acontecer. Tem necessidade disso. As catarses podem ser leves, elas não precisam ser violentas. Tá? Então, na entrega, a gente pede para que seja entregue no tempo certo, na dose exata, que vai ser de acordo com a energia que a pessoa pode receber. Okay? Materialização e desmaterialização, ela vem nos trazer aqui dois conceitos, ainda da mesma polaridade, né? O que está aqui manifestado e o que está aqui no mundo das ideias. Então, essa materialização e desmaterialização é uma ferramenta que ela me diz, ou traga no mundo para as ideias para cá, manifeste, faça acontecer, ou tire do mundo denso e mande novamente para ser uma possibilidade. Aqui nós entramos um pouquinho para explicar sobre física quântica, sobre a mil e uma possibilidades, materializa, manifesta, mas com esse negócio de todo mundo começou a falar de física quântica, isso acabou virando uma sopa, até meio ridicularizada, esse conceito a gente não traz mais dentro do curso. Então, a princípio, é a linha aqui que nós utilizamos, que é a linha da magia, né? Desmaterializa ou materializa? O que eu posso desmaterializar? Eu posso desmaterializar uma informação, uma doença, um campo energético, sei lá, qualquer coisa que está materializado aqui. Materializado, que eu digo, a nível sutil, é uma coisa que está manifestada. Por exemplo,
Hoje eu estou doente. Hoje eu peguei dengue, então eu estou doente. Tá? Então, o quê? Uma verdade, é uma manifestação. A desmaterialização é como se isso não existisse, existem todas as outras possibilidades, inclusive essa. Só um momentinho. Acho que eu fechei aqui, desculpa. A chamatrina, né? Não querendo trazer aqui um conceito católico, religioso, mas ele fala dessa energia crística. Então, toda vez que a gente faz uma ativação direcionada para o chakra da pessoa, aonde gera essa energia, esse campo, é como se você pegasse ali o seu coração e começasse a vibrar aquela energia do amor para acolher e vibrar também a energia do amor da pessoa. Eu imaginar realmente ela recebendo esses raios de energia para que o coração dela se abra, para que a pessoa faça assim, sabe aquela que a pessoa está para baixo, de repente ela respira, ela levanta, ela reanima. Essa chamatina é despertar, um reanimador para a pessoa, para fortalecer. E é uma energia crística. O que é uma energia crística? Que traz essa coisa da sabedoria, da espiritualidade e do amor, tá? Que inclusive são as cores que são representadas dentro da própria mesa. Na matriz cromática, né? Então, o que a gente faz com o prédio também na matriz cromática? Imagina uma chuva de cores em todas as oitavas. Tudo que você puder imaginar, falar, emanar, gerar para a pessoa. Exatamente com a função do quê? Imagina aquele corpo, então, que está destruído, então você põe energia de luz para restaurá-lo. Tudo que vocês estiverem trabalhando, imagina isso. Aquele objetivo, aquele conteúdo é um campo que precisa de restauração. E isso são as doses de restaurações que a gente, das frequências que nós enviamos. O salto quântico no passado, ele vem nos dizer que estamos trabalhando em uma dimensão que tenha mais a ver com o tempo, né? Pode ser no passado, pode ser no futuro, tem algo na nossa história, em algum momento, que justifica, ou enrosca, ou ajuda, ou impulsiona. Um salto quântico não quer dizer que seja nem ruim nem bom. Eles são opostos da mesma linha de informação, né? No passado ou no futuro. Então, vai como se fosse ali uma reguinha identificando em qual ponto atuar para buscar aquela informação que está guardada, independente se a pessoa saiba ou não, se ela se lembre ou não. E muitas vezes caem saltos quânticos aí, centenas de anos a gente não vai saber nunca. Cabe a nós somente imaginar o que pode ser, mas não podemos ter certeza não, tá? O alinhamento das consciências divinas, quando pede essa ferramenta, o que ela está dizendo? Que a pessoa está desalinhada do propósito dela, ela não está direcionada ali no propósito dela. Então, esse alinhamento está pedindo para que ponha a pessoa realmente dentro do seu propósito, como se ela tivesse ali se esquecido, como se ela estivesse dormindo, como se ela estivesse ali no escuro, sem saber. Então, isso é como se fosse um conector. A espada do arcanjo Miguel contou bastante nos conceitos da evolução das mesas, mas continua tendo sempre essa mesma mensagem de proteção divina. Né? Então, é reconhecido assim por todas as culturas, né? De alguma maneira, sempre tem aquele que representa o guardião, o salvador, o que protege, o que liberta. Então, esse é o poderoso arcanjo Miguel. Que nas primeiras versões ele vem com várias orações, e depois, na evolução da mesa, ele vem trazendo somente um comando: eu sou ativar a poderosa egrégora de Arcanjo Miguel. Aí nós associamos a egrégora do Arcanjo Miguel para poder ativar. É uma ferramenta bem espiritual. Tá? O disco solar vai nos falar de Deus, das virtudes do divino, e como essas virtudes, assim, se eu sou a consciência manifestada de Deus, eu sou um pedacinho de Deus. Tinha uma amiga que contava uma história assim,
que Deus era assim. Era como se fosse um espelho que quebrou todinho. O mundo inteiro existia só um espelho. Então, ele começou a se juntar novamente todos os pedacinhos. E ele só seria Deus novamente se não faltasse nenhum castigo. Todos os pedacinhos tinham que estar juntos novamente para ele poder se recompor. Então, esses pedacinhos do espelho que existia a Sara somos nós. Então, cada um de nós é um pedacinho dessa consciência maior. Pedacinho do espelho. E dentro de cada cor, ela vem nos trazer um atributo, mas a gente já vai falar sobre ele também. Então, sobre os atributos, vamos lá. O raio azul, o que ele tem? Primeiro, quando a gente falar desses raios, ó, ele se conta sempre do sentido anti-horário. Por que conta do sentido anti-horário? Porque esse disco foi feito com a intenção de se trabalhar a mandala astrológica. Então, ela é contada no sentido anti-horário, tá bom? Nós começamos aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 raios, e esses raios são inspiração, é uma participação na construção dessa mesa, da Doriana Tamburino. Ela que trouxe esses conceitos espirituais para esses raios. Na época, quando eu estava construindo essa mesa, eu conversei com ela, nós conversamos, e falei que eu ia colocar o disco solar na mesa, que ia ter a seguinte função, tal, se ela poderia colaborar comigo, trazendo os mantras certos, corretos, enfim, que ela já trabalhava com os 12 raios, tanto que foi em cima de um livro dela, né, que nós fizemos. Então, segundo a Doriana Tamburini, o nome dos raios é seu valor. Raio número 1, azul, que é a vontade e o poder divino. Então, procure identificar, quando a gente for fazer essa emissão, de verbalizar. Porque essas palavras dos raios, elas são muito fortes, esses comandos. Quando nós verbalizamos eu sou ativar o primeiro raio azul da vontade do poder divino, ativando tal, todas as virtudes. Quando você verbaliza enquanto rola, você cria uma energia mais forte, porque eles são intimamente ligados à verbalização, ligados à ativação com o comando da voz. Então, um segredinho aí da mesa rosa para vocês. No disco 2, disco solar, raio 2, na cor dourada, significa sabedoria divina.